junto com o Grupo Tereos. Somos parceiros numa empresa chamada Nova Fronteira, junto com o Grupo São Martinho, em Goiás. E somos parceiros também de uma empresa de menor porte chamada Total Agroindústria, que opera em Bambuí, Minas Gerais. Nosso modelo também prevê entrar em sociedades que estão com apetite e com potencial de crescimento. Então, a gente entra fazendo aportes nas empresas que a gente se torna sócio para ajudar a viabilizar seu crescimento. E nessa linha, a gente, nesse movimento de entrada que a gente fez, as empresas que a gente entrou em conjunto estão viabilizando projetos que vão aumentar sua moagem em conjunto em 13 milhões de toneladas e produção de etanol da ordem de 900, 950 mil metros cúbicos ou milhões de litros. Então, são movimentos que, apesar de serem feitos junto com empresas existentes, são movimentos de forte crescimento que respondem muito à demanda do setor. Obrigado, Vasco. Vasco, você tem um pequeno vídeo, né? Eu vou usar... Que o Marcos disse que vai subtrair do seu tempo inicial. Não se preocupe, exatamente. Vou cortar meu tempo. Senhoras e senhores, boa tarde. No dia 1º de junho entrou em operação a Raízen, que é a empresa resultante da joint venture entre a Cosan e a Shell. É a empresa que nasce entre as 5 maiores do país em faturamento, a empresa com faturamento de 50 bilhões de reais, ativos no valor de 20 bilhões de reais, uma capacidade de moagem instalada de 62 milhões de toneladas de cana moída por ano, 4.500 postos de combustíveis, 43 mil funcionários. É uma empresa que nasce grande, mas com apetite para ampliar e muito o seu tamanho nesse país. Nós vamos estar discutindo ainda durante a apresentação. Eu queria pedir o vídeo, que é um vídeo de 1 minuto, faz parte do nosso acordo, certo? Vamos lá. Nós somos uma nova empresa de energia. Somos verdes e sustentáveis em todo o processo, da plantação à distribuição. Somos roxos, a cor da cana-de-açúcar. Uma cor cujo significado traduz o nosso espírito. Inovação, criatividade, sabedoria, responsabilidade, prosperidade e mudança. Nós somos brasileiros, mas seremos reconhecidos no mundo todo pela nossa energia sustentável, pelo nosso talento e pelo nosso investimento em tecnologia. E não importa quanto esse mundo se transforme, nós vamos comandar a busca pela melhor energia para ele. Nós somos a união de 2 forças. Raiz, porção do eixo das plantas que retira os alimentos e a água necessários para a sua vida. Energia, força em ação. Nós somos a Raízen. Nossa energia gera um futuro melhor. Vocês já perceberam claramente o que une os 5 participantes aqui. É obviamente uma linha vermelha, já que todo mundo falou um monte de palavras em inglês, eu vou falar uma em alemão. É o Leitmotiv, ou seja, é aquele fio vermelho que os conecta. E é a visão que eles têm, muito particular, e que eu espero que a soma dessas visões particulares é que nos leve a entender o que é que eles pensam quando eles consideram a expansão e os investimentos no setor. E uma boa maneira de começar a fazê-los falar disso é inverter a pergunta. É dizer, o que é que faz vocês perderem o sono quando vocês pensam em investimento? Cláudio, porque já começou a rir, não sei se o sono dele é leve. Ou quando ele pensa em investimento, ele precisa de água com açúcar, que ele não sabe se transforma em etanol. De certa maneira, é verdade, William. O ambiente de investimento, eu acho que o Brasil, como a gente debateu um pouquinho antes do nosso painel aqui, fez progressos notáveis nos últimos 15 anos e se tornou o país infinitamente mais propício aos investimentos. Isso é uma coisa realmente da qual a gente deve se orgulhar muito. Mas o fato é que os desafios são muito grandes, porque o investimento e a nossa atividade, por mais que a gente procure, às vezes, abstrair, ela é uma atividade agrícola. É uma atividade essencialmente onde o seu sucesso decorre da capacidade de você ter uma boa produção agrícola. Essa é essencialmente a raiz do investimento. Então, o trabalho é grande, você tem uma série de considerações de ordem ambiental, social, você tem toda a logística, recursos humanos,
como eu dizia um pouquinho antes, a questão da complacência. Acho que o Brasil tem ainda um longo caminho pela frente para qualificar pessoas e continuar disponibilizando recursos humanos. O que vem na tua cabeça quando você fala complacência? Eu acho que existe um pouquinho de uma visão de que as coisas no Brasil estão próximas à perfeição. E embora muita coisa tenha mudado bastante para melhor no país, nós enfrentamos pontualmente circunstâncias que vão desde a regulação do Código Florestal, que está inacabado, passando por algumas outras questões que envolvem, por exemplo, a qualificação. A escassez de mão de obra no Brasil é grande. Você, para investir, precisa ter gente qualificada para investir, e você tem algumas deficiências que precisam ser supridas. Não? Mário, a complacência é a palavra que você usaria quando você, como você está sendo agora solicitado, a referir-se sobre os obstáculos à sua frente quando você investe? Eu acho que, falando um pouquinho do contexto do governo brasileiro, nós tivemos, como uma empresa estrangeira, nós tivemos algumas indicações muito positivas do governo brasileiro, né? A lei do zoneamento adressou alguns aspectos muito importantes para facilitar e abrir o mercado brasileiro para investimentos. Voltando um pouco à sua pergunta, o que me tira o sono, eu estou alinhado com o meu colega, é a questão da capacitação. A dinâmica de crescimento que nós temos pela frente, fazer em 10 o que foi feito em 30 ou 50 anos, é uma dinâmica muito agressiva, ela demanda muito, e o tempo de maturação desses projetos é algo que nós temos que ter em mente. Então, um projeto de desgargalamento de uma planta existente, se nós iniciarmos hoje, nós vamos celebrar a conquista no próximo Summit, daqui a 2 anos. Né? Um Greenfield, nós não veremos antes das próximas eleições presidenciais, até a sua maturidade. Então, a dinâmica voltado ao tempo que a agricultura impõe é algo que preocupa frente ao crescimento, mas é um bom problema nesse sentido. Tom, what disturbs your dreams when you think on investing in Brazil? Bom, eu acredito que esse país oferece as melhores oportunidades que podemos ver no mundo inteiro, e é uma economia que está demandando energia, e isso vai agregar valor a qualquer tipo de investimento. Na usina e de açúcar. Por outro lado, estamos muito preocupados com o comportamento ético, segurança, o meio ambiente, e então eu acho que minhas noites em claro seriam ligadas a algo que realmente não poderia ser sanado. Então, eu acredito que está se trabalhando com base muito afinco para lidar com todas essas questões, e no futuro nós usaremos tecnologia e estaremos lidando com a segunda geração de biocombustíveis, e nós temos que maximizar os indicadores de valor. Eu acredito que estamos agora investindo, temos uma outra empresa que lida com máquinas agrícolas, que no momento estamos querendo aumentar o uso dessas máquinas agrícolas. Então, acho que esse negócio tem enormes oportunidades, e tendo um bom time de gestão bem conectado na indústria é algo que é necessário ter numa empresa pequena como a nossa, e por enquanto estamos indo muito bem. It's very interesting, the perspective of a small company, especially a Norwegian company, which is Norway so far for us. Do Brasil para eles. Nas ideias que já foram colocadas aqui, 2 ou 3 pelo menos se repetem. Até uma das expressões que o Tom usou foi ethical behavior, do comportamento ético. Isso nos refere imediatamente a regras do jogo, à estabilidade institucional. Quando o Piquet se refere à complacência, no fundo o que ele está reclamando é de uma postura que assume que as coisas estão boas, quando não necessariamente estariam. A questão de capacitação e investimento em tecnologia, imediatamente abordada pelo Mário. Há algo além disso, ou isso já é suficiente para tirar o seu sono? Vasco, deixa o Vasco primeiro, depois vocês. E vocês, a hora que acharem, que lembrarem de algum outro pesadelo, por favor, coloquem. Tá, eu vou abordar um ângulo adicional que tem a ver com a motivação dos 2 sócios quando criaram a Raízen, né?
eles tinham duas teses principais. Acreditam piamente, primeiro, que o etanol de cana-de-açúcar vai ter um papel fundamental no fornecimento de energia, e segundo, que é necessário transformar o etanol numa commodity mundial. E aí, o que tem a ver com o pesadelo? Chegando sobre o aspecto local, se vocês forem pensar, e o Paulo Roberto apresentou no outro painel, o plano da Petrobras é de 5 anos em passar a produzir 4,5 milhões de barris por dia, contra os 2,1 hoje. Nós vamos ter, e com as refinarias novas, nós vamos ter muita gasolina e muito diesel no Brasil, além do gás natural. E temos que aumentar a produção do etanol. Então, o primeiro ponto no Brasil é que o etanol tem que competir em igualdade com combustíveis. Um exemplo a mais, o etanol é um produto de livre mercado, e a gasolina não pode ser artificialmente subsidiada. Então, esse é um ponto. E inevitável será a competição entre os dois produtos, seja qual for a regulação. Então, abrir espaço para o etanol mundialmente é fundamental. Então, também um outro ponto importante é colocar, a Única tem colocado muito esforço nisso, mas nós vamos ter que aumentar mais ainda em colocar o etanol brasileiro com a penetração maior no mercado americano e outros, europeus, etc. Então, esse é um outro ponto importante que nós vamos ter que trabalhar. Um ponto importante que ele levanta é a desigualdade de competição. A minha preocupação com a competitividade do etanol também é grande. A preocupação da nossa empresa é grande. A gente vê isso sob um outro aspecto. O etanol ele é visto hoje como o primeiro biocombustível de escolha em todas as partes do mundo. E nós vimos hoje, ontem o Vinod Khosla falando disso aqui, porque ele demonstra potencial de ser competitivo em condições de mercado. Quando você fala no que tira o sono da gente, tem alguns aspectos que me preocupam, não a ponto de tirar o sono. Logística para a fronteira da produção de etanol é um aspecto importante. A apresentação anterior aqui nessa sala mostrou que isso está sendo equacionado por um conjunto de empresas que operam na área. A questão hoje que realmente ameaça nossos investimentos é a questão dos custos de produção. A gente tem que ter investimento em tecnologia para reduzir os custos de produção e manter a competitividade do etanol. O cenário de hoje, com petróleo a $110 o barril, não pode ser visto como o teto futuro do etanol. Isso não tem fundamentação, não tem fundamento que justifique isso. Isso é a precificação da expectativa de uma guerra em regiões produtoras. Quando essa onda passar, o petróleo vai voltar para valores mais estáveis e o etanol vai ter que saber competir nesses valores. Então, nós temos que trabalhar muito o custo de produção. Nessa linha, nós temos discutido muito, nas empresas que a gente participa, internamente ao Petróleo e ao Combustível, a questão da produtividade da terra, em termos de litros de etanol. A gente chama isso de crescimento vertical, em oposição ou em acréscimo à expansão horizontal. Tem vários problemas. Torna o etanol menos sustentável, compete com alimentos, compete com... Enfim, no limite pode vir a ameaçar áreas de vegetação nativa, embora nós saibamos, pelo zoneamento, a gente tem mais de 60 milhões de hectares disponíveis em regiões de alta e média produtividade para a produção de cana. Então, a gente pensa muito em tecnologias que possam levar a produtividade, que hoje está em torno de 6.500, 6.700 litros por hectare. Posso separar teu cenário em dois pedaços, Sim, só para a gente ir sim. um atrás do outro? Claro. E você volta a palavra de novo, eu queria colocá-los não em confronto, a gente não vive aqui de falsas oposições, mas queria que vocês três comentassem esse ponto que você acabou de levantar. Você traçou um cenário, e ele está ligado ao preço internacional do petróleo. Que você disse, esse preço não é o que vai ficar. Nós temos que ser competitivos, levando em consideração uma outra realidade. O que se prende é o que o Vasco dizia sobre a capacidade de competir em termos de mercado ou não. Mário. Eu tenho um comentário a fazer. Nos nossos estudos, nós acreditamos, eu tenho dito, a má notícia é que o biocombustível de etanol